Olá, boa tarde. Hoje o meu papo é com você que tem um desejo enorme de empreender, mas sempre se depara com o muro do medo. Medo de sair da zona de conforto, medo de sair do regime de CLT, medo de não dar conta de projetos grandes, projetos esses que você ainda nem os conhece, medo do novo, medo de se aventurar ou de sair em busca de um projeto diferente. Às vezes você se acha pequeno demais para aquele projeto. Pois bem, hoje eu gostaria de lhe contar a história de um homem que, não obstante ser um dos menores entre os que vivia com ele naquela situação, se mostrou grande o suficiente para assumir um projeto enorme e dar conta desse projeto. A situação desse homem era a situação de escravo, ou pelo menos de um extraditado. Se é que essa palavra, alguém que não pode voltar para sua nação. A nação de Israel havia guerreado com a Babilônia, Israel perde a guerra e muitos dessas famílias são levadas cativas. E dentre essas famílias foi o pai deste homem chamado Neemias. Neemias nasce na Babilônia já na situação de alguém que não está na sua nação. Mas de alguma forma, Neemias foi parar no palácio como empregado ou como servo, trabalhando para o rei. O seu cargo, o seu posto era de copeiro, aquele que servia o vinho ao rei. Mas Neemias, ele sempre gostava de saber como que estava Israel, uma pátria que ele não tinha conhecido, mas que por história dos seus pais, que havia lhe contado, ele queria saber como que estava a nação de Israel. E um dia seu irmão que morava em Israel veio lhe visitar e ele pergunta como que está a nação de Israel, e seu irmão lhe conta que a cidade estava destruída, muros derrubados, portões foram colocados fogo. Então Neemias se entristece com essa situação e ele vai buscar a Deus. Ele vê ali uma dor, e todo empreendedor parte de uma dor. Ele enxerga uma dor e se predispõe a fazer algo para sanar aquela dor. Neemias ele toma a primeira atitude que qualquer empreendedor deveria tomar. Ele vai orar a Deus. E em Neemias 1, versículo 11, diz que Neemias orou assim: ó Senhor, rogo-te que estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e concede-lhe misericórdia à vista deste homem, que era o rei, porquanto eu era copeiro do rei. Neemias 1, capítulo 1, versículo 11. E Neemias, entre a data que ele conversa com seu irmão e a data que ele tem uma oportunidade diante do rei, levam 3 meses. Mas ele se preparou para aquele momento. Ele não sabia quando aconteceria, mas ele se preparou, ele estudou, ele buscou informações, montou um plano para sanar aquela dor. Todo empreendedor, quando ele quer sair da zona de conforto, ele não pode sair somente para se aventurar. Ele tem que sair com um plano de negócio, um plano para sair de um ponto A para o ponto B. Pois bem, Neemias, quando ele está diante do rei, o rei percebe que o seu semblante está triste e pergunta o que se passava com ele, porque o seu semblante estava triste e aquilo não era uma tristeza de doença, mas uma tristeza de coração. Neemias fala para ele que como ele poderia estar contente sabendo que a cidade de seus pais estava destruída. E o rei pergunta e fala: mas o que eu posso fazer? E Neemias, naquele momento, ele estava pronto e ele apresenta para o rei a sua demanda. Ele coloca para o rei que ele queria ir para Israel e executar seu plano. Mas o rei pergunta: qual que é o seu plano? O que você precisa? E qual prazo você ficará lá? E Neemias já tinha resposta para tudo. Ele dá prazo para o rei, ele faz uma série de pedidos para o rei. Ele pede para o rei recursos para tocar a sua empreitada, ele pede para o rei visto para passar de cidades em cidades até chegar em Jerusalém, ele pede madeiras, ele pede recursos e ele põe um prazo, porque Neemias já estava pronto,
Ele já tinha buscado a Deus, montado um plano, surgiu a oportunidade, buscou recurso, apresentou a oportunidade para aquele que poderia liberá-lo para a execução da obra e recebeu tudo o que era preciso. O rei só lhe deu, só pediu-lhe um prazo, quando ele estaria de volta, e ele também tinha o prazo. Pois bem, Neemias sai da cidade onde ele era copeiro, vai até Jerusalém, passa por uma série de situações difíceis, mas Neemias entrega o projeto concluído. Ele reconstrói os muros, reconstrói os portões e tem sucesso na sua empreitada. Qualquer um que olhasse para Neemias diria, um copeiro? Mas um copeiro vai dar conta disso? Pois é, às vezes nós nos colocamos numa situação de Neemias, achando que somos pequenos demais. Como que um copeiro vai coordenar uma equipe enorme de construção? Se você olhar depois o livro de Neemias, que eu sugiro que você leia, ele coordena governadores, ele coordena, ele gerencia chefes, governadores, chefes de famílias, ele coordena todo o projeto, ganha e tem o respeito de todos, tem autoridade e respeito de todos. Mas o que eu gostaria de lhe passar hoje é que você é capaz de fazer coisa grande, assim como Neemias fez coisas grandes. Saiba que você tem dentro de você algo que é maior do que você imagina. Isso já vem conosco, vem no pacote. Eu acredito até que vem de Deus. Mas é que a nossa escola de vida às vezes vai nos colocando em caixinhas que vai nos aprisionando com uma série de medos. Então, se você tem o desejo de empreender, coloque o teu desejo em prática. Saia da sua zona de conforto, busca ajuda, busca mentoria. A nossa empresa é especialista em montar projetos para novos empreendedores. Se precisar de ajuda, estamos aqui à disposição. Mas busque ajuda e saia dessa zona de conforto. Acredite que você é capaz de fazer coisas muito grandes, de alçar voos muito altos. E somente saindo da zona de conforto, na direção de Deus, com um bom projeto, que você verá que o sucesso vem com o tempo. Você planta e com o tempo você colhe. Fica contigo hoje essa reflexão. Boa tarde.